Bom, nós vamos hoje tentar expor as principais ideias desses quatro pensadores. Na verdade, poderia dizer quatro gênios, três gênios do bem e um do mal. Foi o Keynes, né? É pouco tempo para falar desses pensadores e tentar confrontar, né, fazer um face-to-face, ressaltando as semelhanças e as diferenças entre eles. É claro que o Keynes tem muito mais diferenças do que semelhança. Repara o olhar lânguido do Keynes ali. Certamente ele deve ter dirigido ao Hayek. Antes de começar, você já deve ter percebido, eu ontem falei aqui que a escola austríaca é interdisciplinar, já dá para a gente juntar as várias peças do que o professor Oliva falou, do que o professor Barbieri falou, do que o Bruno falou, o Rodrigo. Quer dizer, a gente vai aos poucos percebendo que a escola austríaca é a escola austríaca de economia, porque os primeiros eram economistas, mas a escola austríaca, em geral, é como um jardim japonês. Tudo tem seu lugar certo, tudo se encaixa. E aí é que eu sinto a riqueza da escola austríaca em relação às outras teorias concorrentes, né? Nós não podemos ser só economistas. O Barbieri citou uma frase conhecida do Hayek, né? O economista que só conhece teoria econômica, ele não é um bom economista. É claro que nós temos a obrigação de conhecer a teoria econômica, temos que estar em dia com o que está acontecendo, mas se nós nos limitarmos somente a isso, nós vamos estar com uma visão muito fechada e nós temos que nos abrir. Bom, vamos começar por algumas características gerais, né? Claro, Mises e Hayek são dois economistas, os dois principais nomes da escola austríaca, e o Keynes e Friedman, dois economistas, eu diria que os dois mais famosos do século passado, da chamada mainstream economics. O Keynes, na realidade, não era nem economista. Ele era formado em filosofia, foi aluno do maior economista da época, que era o Alfred Marshall, e como ele era um sujeito muito inteligente, ele, sem ser economista, ele acabou se transformando, talvez, no economista mais famoso, ou pelo menos o mais falado, do século XX. Só na nossa profissão isso é possível, né? Um cara que não é economista ser considerado o economista mais famoso do século. Na medicina isso nunca vai acontecer, nem no direito, né? Talvez na filosofia, que é uma coisa meio cinzenta. Estou provocando o livro. Mises e Hayek, dentro da tradição austríaca, né, do individualismo metodológico, rejeitavam agregados, rejeitavam coletivos. O que é um coletivo? Bom, pode ser um ônibus, para mim é um ônibus, um metrô, é um coletivo, transporte coletivo. Tentaram até dizer que o Uber, né, é um transporte coletivo. Não é, ele é particular, não tem nada de coletivo. Eu contrato com um cara para me levar, o que tem de coletivo nisso, né? Mas as pessoas gostam de coletivos. Então, o Keynes começou com a história, né? Ele é considerado o criador da macroeconomia, que é a economia dos agregados, e o Friedman seguiu essa linha, como não só o Friedman, mas praticamente todos os economistas do século passado, com exceção dos economistas da escola austríaca. Então, eles tratam, Keynes e Friedman, tratam de coisas como poupança agregada, consumo agregado. Eu vou tentar falar em português, porque esse tema de hoje é um tema estritamente econômico. Eu vou tentar falar para todos me entenderem. Se alguém não entender, pode até interromper, não tem problema. Vocês já atravessaram a rua e deram de cara, por exemplo, com um PIB? Né? Isso não existe. Né? Se você for na padaria e pedir ao balconista lá, me dá meio quilo de PIB. Ele provavelmente, se for português, vai dizer: ó, meu amigo, ainda não chegou, passe na próxima semana. Pode ser que a gente receba. Não existe PIB, você não consegue pegar naquele negócio, né? Mas a macroeconomia se tornou uma coisa... Na minha fase pré-austríaca, eu escrevi um livro de macroeconomia, para ver como a gente é, né?
Mises e Hayek viam os mercados como processos, como eu falei ontem. Não eram teóricos, como nenhum austríaco é teórico do equilíbrio de mercado. Estudar os mercados em equilíbrio. Equilíbrio que pode ser parcial ou equilíbrio geral. Para os austríacos, para nós, o mercado é uma coisa muito dinâmica, é uma ordem espontânea, e não faz sentido falar em mercados em equilíbrio. Há um conceito muito conhecido pelos economistas, que é o de Ótimo de Pareto, que é um modelo de equilíbrio geral em que se chega a uma situação tão boa em que alguém só pode melhorar a sua satisfação se algum outro piorar. Imagina se isso tem alguma coisa a ver com o mundo real. Seria talvez o Éden, o paraíso. Todo mundo deitado numa rede, tomando água de coco, preferência na Bahia, né? É impossível imaginar uma situação dessa. No entanto, 90 e tantos % dos economistas trabalham com modelo de equilíbrio. É um recurso útil, mas como uma construção imaginária, para usar a linguagem do Mises, né? Construção imaginária é uma coisa teórica que você idealiza para, a partir dali, você tentar analisar o mundo real. Mas se você não consegue sair dali para analisar o mundo real, para que serve aquela coisa bonita? Serve para nos dar um diploma de economistas, mas só. Né? O que interessa é a economia do mundo real. Você tem a teoria econômica e tem a economia do mundo real. Em inglês tem duas palavras, né? Economics, que é a teoria econômica, e economy. Em português a gente usa economia indistintamente para as duas. O que o economista deve tentar fazer é utilizar os seus conhecimentos teóricos para explicar a economia do mundo real. Senão ele não está contribuindo em nada para o progresso da civilização, da sociedade. Mas o Keynes e o Friedman, dentro da tradição do mainstream, estudavam sempre mercados em equilíbrio. Agora parou de... Hã? Não é possível. Estava tão bom. Tá. E aqui? É. Pronto. Bom, os três primeiros eram liberais, no sentido de defender o livre mercado, e o Keynes, o intervencionista. Pelo menos o Keynes da teoria geral, porque nós temos três Keynes, né? O Keynes lá até o início dos anos 30, escreveu o Tratado da Moeda. Estava desligado de lado. Ah, sim. O Keynes da teoria geral e o Keynes dos anos 40, que confessou ao Hayek que havia se arrependido de ter escrito a teoria geral, que já não concordava mais com aquilo, e o Hayek teria dito a ele: por que você não se retrata, não escreve um artigo dizendo isso? Ele falou: qualquer dia eu faço isso. Acabou não fazendo, morreu poucos meses depois, né, em 1946, e deixou um legado terrível para todo mundo, não só para os economistas, que foi o legado do keynesianismo. Aí você tem keynesianos, pós-keynesianos, neo-keynesianos, novos-keynesianos, tem uma batelada aí de todo mundo, no fundo, dizendo: o governo tem que intervir para consertar a economia, principalmente nos ciclos econômicos. Os governos têm o papel de fazer o que o Keynes chamou de sintonia fina, ficar sintonizando lá o rádio para pegar a emissora corretamente, sem chiados. Mises, Hayek e Friedman, dentro da tradição do liberalismo clássico, sem distinguir se é austríaco ou não, diziam que os ajustamentos nos mercados eles se processam através de mudanças nos preços. Por exemplo, se você tem um excesso de demanda, o preço vai subir. Se você tem um excesso de oferta, o preço vai cair. Os preços se ajustariam. Os modelos mais recentes de expectativa racionais, chamados novos clássicos, dizem que esse ajustamento é instantâneo, que é outra aberração em termos de mundo real. Mas, enfim, os preços se ajustam para levar os mercados para o Friedman, para levar os mercados para o equilíbrio. Para os austríacos, não é para levar para o equilíbrio, mas para consertar os erros.
em ações praticadas anteriormente. Já na tradição keynesiana, os ajustamentos não se dão pelas mudanças de preços, porque um dos argumentos que o Keynes mais explorou na teoria geral foi que os preços eram lentos em sua resposta às alterações do mercado, ou por alguma lei, por exemplo, uma lei que proibisse os salários nominais de caírem, ou então por algum tipo de viscosidade provocado por um outro fator qualquer. Já que os preços não ajustam os mercados, então, vamos fazer justiça ao Keynes. Ele disse que, olha, temporariamente, durante a Grande Depressão, os mercados, o mercado está se ajustando pela quantidade. E aí você tem um monte de formas de formular isso. Uma delas que ele usou na teoria geral foi que esses ajustamentos se davam pela menor das duas quantidades, ou a demanda ou a oferta. Se a demanda fosse menor que a oferta, o ajustamento ia se dar pela demanda. E se fosse o contrário, ia se dar pela oferta. Segundo Keynes, na Grande Depressão, havia o que ele chamou de déficit de demanda. A demanda era muito baixa, então a economia estava, do ponto de vista macroeconômico, estava ajustada pela demanda, ou seja, havia um hiato entre demanda e oferta, e esse era o desemprego. E daí a recomendação dele, que seria, já que o setor privado não está disposto a investir, caberia ao Estado aumentar os seus gastos, né, quebrar vidraças, como dizia Bastiat, para tornar todo mundo feliz. Sexto, Mises é dentro da tradição kantiana, trabalhou dentro da tradição kantiana, do empirismo, quer dizer, toda a teoria da ação humana, e o Hayek era essencialmente popperiano, do falsificacionismo, que o Oliva explorou bem hoje de manhã, e o justificacionismo. Essa é uma diferença muito importante entre os dois, a ponto de levar alguns austríacos a dizerem que eles são inconciliáveis, que eu não acredito que seja verdade. Dá para conciliar. Você pode trabalhar com o conceito de ação humana, no meu livro Ação, Tempo e Conhecimento, foi o que eu fiz, e ao mesmo tempo agregar a teoria do conhecimento do Hayek. Você pode praticar uma ação e lá no futuro você vê que ela não deu certo. Agora, o conceito de ação humana é muito importante, né? É um ato deliberado que qualquer um de nós pratica achando, olha a incerteza, achando que se praticar aquele ato, a gente vai ficar mais feliz do que se não praticar. O que eu acho hoje que vai me deixar feliz, pode ser que daqui a um mês eu não ache mais. Aí vai aparecer um erro, aí você cai no raio. Né? Foi uma ação humana que se revelou incorreta. A ação humana não é infalível. Agora, ela é universal e pode se estender, inclusive, para outros campos das chamadas ciências humanas. Na política, por exemplo, a ação humana é o quê? É a disputa pelo poder. É o sonho de todo político, né? Chegar ao poder mediante ações. E o Keynes e o Friedman com tinturas fortes, positivistas, no sentido de usar um instrumental matemático para analisar a economia. 2 livros, no século passado, causaram um grande estrago, um enorme estrago para a ciência econômica. Um foi um livro do Paul Samuelson, de, se não me engano, 1948, chamado Princípios de Análise Econômica, não, Fundamentos de Análise Econômica. E outro, um livro do Milton Friedman, de 1952, Ensaios em Economia Positiva. Esses livros causaram um estrago terrível. Todo economista passou a acreditar cada vez mais e cada vez de uma maneira mais sofisticada em modelos matemáticos e na econometria. Os austríacos nunca caíram nessa tentação, né? Vou ler alguma coisa aqui. Mises e Hayek, dentro da boa tradição austríaca, sempre consideraram uma variável expectativas como uma variável endógena, ou seja, uma variável que devia ser levada em consideração dentro dos seus modelos de visualização do mundo
econômico, mas expectativas subjetivas e não estatísticas bayesianas, quer dizer, que podem ser submetidas analisadas pelo cálculo de probabilidades. Expectativas subjetivas. Uma das características da escola austríaca é o subjetivismo. Desde o Menger, que os austríacos vinham falando de expectativas. Aliás, desde alguns dos proto-austríacos que eu mencionei ontem, né? Mas as expectativas só foram incorporadas no corpo principal da teoria econômica, no mainstream, a partir dos anos 60, com o Friedman, que trabalhou com o conceito de expectativas adaptativas. Ele dizia assim, de uma maneira bem simples, os agentes econômicos reveem as suas expectativas, pode ser expectativa, por exemplo, em relação à inflação, à taxa de câmbio, à taxa de juros, ao PIB, qualquer coisa no mundo da economia. Eles reveem as expectativas com base nos erros cometidos no passado e com pesos decrescentes. Quer dizer, o que eu errei no ano passado vai pesar menos do que eu errei no ano retrasado, vai pesar menos do que eu errei no ano anterior ao ano retrasado, né? Quer dizer, você ia consertando com base nos erros cometidos. E a partir do final dos anos 60, os seguidores do Friedman, e alguns deles depois se tornaram autores famosos, como o Robert Lucas e o Thomas Sargent, criaram a chamada Escola de Expectativas Racionais, em que as expectativas passaram a ser tratadas de uma maneira bastante estocástica, né? Uma coisa assim. A definição de expectativas racionais chega a causar risos, quem não é economista, né? O que é uma expectativa racional? É você dizer que a expectativa subjetiva com relação a uma determinada variável econômica, ela vai ser confirmada na prática, né? O valor subjetivo esperado de uma determinada variável, por exemplo, a taxa de câmbio, para o ano seguinte ou para o período seguinte, com base nas informações que eu tenho agora, quando chegar o ano seguinte, a esperança matemática, ou seja, a média dessa expectativa vai estar correta. É claro que isso é uma forçação de barra muito forte. Embora você possa extrair alguma coisa de útil aí, desse conceito. Por exemplo, se todo mundo achar que amanhã vai chover, vai sair de casa de guarda-chuva. Se todo mundo achar que nós vamos ter uma hiperinflação no Brasil, as pessoas vão tentar se proteger dessa hiperinflação, ou comprando dólar, ou fazendo qualquer outra coisa, né? Nesse sentido, a gente pode até aceitar esse conceito, mas só nesse sentido. E o Keynes, em relação às expectativas, era um desastre, foi um desastre total, né? As expectativas dependiam de espíritos animais. O que é espírito animal, cientificamente falando? Não sei, espírito de porco? Porco é um animal. Ou então de uma coisa que está lá, entre aspas, ele descreveu na teoria geral, das forças obscuras da incerteza e da ignorância. Você não está dizendo nada, isso não é teoria nenhuma. Não é teoria nenhuma. O que você está dizendo é que as expectativas não são determinadas e, no fundo, ele estava querendo justificar que o setor privado se comportava dessa forma, que os espíritos animais estavam adormecidos e que o Estado tinha que entrar para consertar as coisas, né? Outra diferença muito importante, só a teoria da escola austríaca, a teoria econômica austríaca, trabalha com uma teoria do capital, que é a teoria que foi formulada seminalmente pelos pós-escolásticos, mas vamos ficar no Menger, e foi aprofundada pelo Eugen von Bohm-Bawerk, que foi ministro da Economia da Áustria 3 vezes, né? Essa teoria eu tenho que resumir, porque senão eu vou estourar o tempo, né? Essa teoria diz que o capital é uma estrutura, você tem que começar a contar ou a olhar para essa estrutura desde o ponto inicial em que a produção de um bem começa, né, são aplicados recursos, e ele vai passando por diversas fases, né, a elaboração desse bem, até chegar no bem de consumo final. E o capital, para ele, né, simplificando, são todos os recursos que são empregados em cada uma dessas etapas ou estágios
da chamada estrutura de capital, ou como alguns chamam modernamente, cadeia produtiva. Então, o capital para ele pode ser uma máquina, pode ser trabalhadores, é diferente. A teoria convencional separa capital da letra K, né? L, trabalho. Na teoria austríaca, tudo isso está misturado. E o Keynes e o Friedman, aliás, todos os modelos macroeconômicos simplesmente ignoram completamente a teoria do capital. Você pode criticar a teoria austríaca do capital. Como qualquer teoria, ela está sujeita a ser desmistificada, né, ou não justificada posteriormente. Mas, pelo menos, você tem que colocar uma teoria no lugar. O Keynes não fez isso. O que o Keynes fez? Tratou o estoque de capital como constante, que é economista, cansou de ver K igual a K0, que K representa o capital, né, na linguagem convencional, e só a mão de obra, as variações na mão de obra poderiam fazer variar a produção, o PIB da economia. Então é uma coisa muito limitada a macroeconomia, porque se você trata uma variável importante, não é o capital, como constante, você não está analisando o mundo real. O que o Keynes disse sobre o capital? Nada. É constante. O que o Friedman? Também nada. Friedman tem uma frase que eu detesto, né? Tem coisas do Friedman que eu gosto. Quando ele defende o livre mercado, por exemplo. Mas tem coisas dele que... Uma das frases dele que eu detesto é que ele falou: todos nós somos keynesianos. Todos nós, uma obra, ele lá. Mas o que ele quis dizer com isso? Que usava o método que o Keynes começou na teoria geral. Amanhã a gente vai falar mais sobre a teoria geral, quando estudarmos, quando falar aqui sobre os ciclos econômicos. Depois, como o Fernando Urich vai falar na próxima palestra, né, para o Mises e Hayek, a moeda, para os austríacos, a moeda é um meio de troca. Já o Keynes e Friedman viam a moeda como mais um dentre tantos outros ativos financeiros, embora não rejeitasse que a moeda era também um meio de troca. Mas o Keynes, por exemplo, enfatizou a moeda como um ativo financeiro. E daí derivou a sua famosa teoria da preferência pela liquidez. Ué, que 2 é esse aí? Não, esse não é 2, é 1. É que eu me enganei, pulei um slide. Bom, rapidamente, vamos ver cada um dos 4. O Mises, como já foi dito aqui, o seu método era o método praxeológico, seguia o individualismo metodológico, o apriorismo. Na sua obra mais famosa, A Ação Humana, que é uma obra que eu acho que deve ser lida por todos que se interessam pelas ciências sociais, não só economistas, né? Ele distinguiu, como eu falei ontem também, entre teoria e história, negando que a história pudesse gerar alguma teoria confiável, né? E o Mises escreveu principalmente quando, né, ele escreveu e para quem escreveu. Os escritos dele sobre economia foram mais ou menos até o final dos anos 40. Depois ele continuou escrevendo, mas publicou coisas mais assim de metodologia, publicou teoria e história. A primeira grande obra dele foi um tratado monetário de 1912, depois a Ação Humana é de 1900 e, pelo menos a edição em inglês, a primeira é de 1948, mas ele começou a formular, se não me engano, nos anos 20. E se preocupou também no famoso debate do cálculo econômico, né? Lá por volta de 1920. Então ele escreveu numa época em que ele estava principalmente preocupado, para quem ele escreveu, em criticar a escola historicista, a escola histórica alemã, do Gustav Schmoller, e em uma época em que a União Soviética era uma experiência recente e muitos economistas do Ocidente começaram a ficar de olho, vamos ver essa experiência, será que isso vai dar certo? E ele estava querendo dizer que não ia dar certo. Essa, no fundo, é a história do debate do cálculo econômico.
Quando e para quem ele escreveu? Em épocas distintas, embora tenham sido, de certa forma, contemporâneos. O Mises era o quê? Uns 18, não me lembro agora, pouco mais velho que o Hayek, 15, 18 anos mais velho que o Hayek, né? E para públicos diferentes. Fiquei descontrolado. Um resumo do pensamento do Hayek. Você tem uma célula seminal, né, que é a premissa gnoseológica dele, a sua teoria do conhecimento, que diz assim: o nosso conhecimento é imperfeito, e ele se encontra disperso entre os membros da sociedade. E mais ainda, cada um de nós vai utilizar esse conhecimento de uma maneira individual. Talvez o artigo mais famoso dele seja de 1944, que é o uso do conhecimento na sociedade, ou nas ciências sociais. É o artigo mais famoso. Quando ele ganhou o prêmio Nobel, o discurso dele foi um resumo desse artigo. Quer dizer, o que é o conhecimento numa ciência, em ciências sociais? Daí ele evoluiu para o eixo central, que é uma teoria da ordem espontânea, né? Quer dizer, as instituições econômicas seriam fruto da ação humana, ou seja, da ação deliberada das pessoas, mas essa ação não era uma ação planejada, planificada. Exemplos de ordem espontânea são, por exemplo, a linguagem, né? Como é que se falava português, sei lá, 200 anos atrás? Vossas mercês estão entendendo o que eu estou falando? Depois passou a ser vós mercês estão me entendendo? Depois passou a ser vocês estão me entendendo? Depois vocês estão me entendendo? E daqui a alguns anos provavelmente vai ser vocês estão me entendendo? Ninguém planeja isso, as coisas vão acontecendo espontaneamente, como resultado da ação humana, mas ninguém planeja isso. Como as mulheres tratavam seus maridos, agora eu vou provocar um pouco. Há uns 120 anos atrás: Senhor, meu marido, posso ir no armarinho da esquina? Né? Aí você dizia, não. Bons tempos, você dizia, não, fica em casa, vai para a cozinha. Hoje, como é que elas tratam o marido? O Oliva conhece a minha mulher, como é que ela me trata? Bira, vai lavar a louça. E eu vou porque eu tenho amor à minha vida. A linguagem é uma ordem espontânea, os mercados também. A moeda é uma ordem espontânea, toda a história monetária mostra bem isso. Nunca ninguém sentou para inventar um negócio, vamos fazer agora, criar um sistema monetário. As coisas foram acontecendo, e a gente não sabe como vai ser o sistema monetário daqui a 30 anos. Nem daqui a 5 anos. Ninguém pode prever nada. Na economia, o Hayek escreveu sobre o mercado como processo, também seguiu Mises, né, nos argumentos principais, no famoso debate do cálculo econômico. A teoria monetária do Hayek, ela é quase que o prosseguimento da teoria monetária do Mises. A teoria dos ciclos econômicos foi formulada pelo Mises em 1912, e o Hayek, nos anos 30, quando já estava em Londres, ele não criou uma nova teoria, mas ele criou uma forma de apresentação nova, os chamados triângulos de Hayek, que, no fundo, a teoria monetária embutida naquilo, assim como a teoria do capital, são do Mises, são dos austríacos. A teoria do capital, idem, e a teoria dos ciclos econômicos também. O Hayek foi misesiano no que se refere a esses temas aqui. Que a diferença maior dos dois, como eu falei, estava no fato de que o Mises defendia uma teoria econômica a priori, e o Hayek era um adepto do falsificacionismo. Muitos austríacos colocam as coisas no seguinte termo, exageros para tudo, né? Hayek não era
um austríaco, porque ele não seguia a teoria da ação humana até o fim. A teoria do conhecimento dele não é uma teoria austríaca. Bobagem. Quem fala isso não conhece a tradição da escola austríaca. Na epistemologia, o Hayek também, a partir dos anos 40, ele se desinteressou de escrever sobre economia, talvez porque ele tenha perdido, né, o debate com o Keynes sobre a Grande Depressão, e aí passou a escrever sobre outros temas, todos relacionados às ciências sociais. Na filosofia política também, isso é um resumo das ideias dele, eu não vou perder muito tempo, quero deixar mais tempo para perguntas, né? Uma das coisas mais interessantes na minha avaliação que ele deixou foi essa questão da contenção do poder do Estado e da crítica ao construtivismo. Algumas pessoas acusam Hayek de ter sido quase que um social-democrata, mas para quem o Hayek escreveu e em que época ele escreveu? Vamos fazer a mesma pergunta que a gente fez para o Mises. O Hayek, quando escreveu essas coisas, a gente já estava nos anos 40, no pós-guerra, já havia Guerra Fria. O mundo estava dividido em comunismo e capitalismo. Estados Unidos contra União Soviética. Então ele, para se fazer entender, ele tinha que usar a linguagem daquela época. Isso não quer dizer que ele não tenha sido um liberal ou um austríaco. Tem algumas coisas que ele publicou com as quais eu não concordo. Por exemplo, o conceito dele de demarquia, umas coisas muito discutíveis, mas você não pode negar, como qualquer outro autor, tem coisas que a gente não concorda. Não sou obrigado a concordar com tudo que o Mises escreveu. Seria até muito ruim se fosse assim, né? Não ia pensar por conta própria, né? Mas é uma injustiça dizer que o Hayek não foi um austríaco ou que ele foi um social-democrata. Ele foi um liberal, um senhor liberal. Na minha avaliação, os dois maiores economistas do século passado foram Mises e Hayek. Longe, assim, disparado nos outros. Disparado. Keynes, para mim, não foi nem um economista, agora era um cara muito inteligente. E perigoso, por isso mesmo. Por isso mesmo. O legado que ele deixou, até hoje, está incomodando a vida de muitos milhões de pessoas no mundo inteiro, né? E uma coisa interessante, aí a gente já vai caminhando para o Keynes também. Para o Hayek, para os austríacos, mas o debate foi entre Hayek e Keynes. Hayek foi levado para a Inglaterra pelo próprio Keynes, eles eram amigos, e começou a dar aula na London School e publicou 3 artigos que ficaram famosos, que deram origem a um livrinho depois, que é a base da teoria dos ciclos econômicos hayekiana, né? Para o Hayek, a Grande Depressão tinha sido provocada por poupança de menos e por investimento de mais. Poupança de menos e investimento de mais. Os governos lá dos anos 20 tinham gastado muito além do que deveriam ter gasto. O Banco Central emitido moeda e crédito muito mais do que deveria ter emitido, aquilo gerou um boom de crescimento e, no início dos anos 30, aquele boom se transformou em recessão e depois em depressão. Agora, para o Keynes é o contrário, a Grande Depressão foi causada por poupança de mais e investimento de menos. E o Keynes tinha uma habilidade fantástica de manipular as palavras. Ele criou uma coisa chamada paradoxo da poupança. Quanto mais uma sociedade poupar, pior. Isso vai gerar recessão e desemprego. Ele virou de cabeça para baixo, moralmente, inclusive, toda a tradição da teoria econômica, que era fundamentada na filosofia moral. Qual era essa tradição, assim, sintetizando ao máximo? Poupar é uma coisa boa para você, para o seu filho, para os seus netos, para os seus descendentes. Poupe, porque isso vai gerar segurança e progresso para o futuro. Essa é a tradição que você encontra tanto nos proto-austríacos como nos clássicos ingleses, né? Smith, Mill também, e David Hume e tantos outros. Vem o Keynes e vira o negócio de cabeça para baixo. De uma maneira, isso aqui é pior, deliberada.
deliberada. Quem leu o livro do Paul Johnson, Tempos Modernos, vai ver lá cartas que o Keynes escrevia. Ele fundou uma sociedade, né, em 1903, uma sociedade que foi chamada de os apóstolos, os 12 apóstolos, porque eram 12 no início. Para você pertencer à sociedade, tinha que ser um cara famoso, bem-sucedido e homossexual, ou bissexual, naquele tempo nem tinha essa palavra, né? É tipo as antigas barcas Rio-Niterói, atracavam de proa e de popa. Isso na época causou um escândalo. Hoje, se você se coloca contra essas coisas, quem causa escândalo é você, né? Mas naquele tempo era uma coisa, tinha que ter muita coragem para assumir isso. Numa das cartas que ele escreveu para um ex-namorado, que está lá no livro do Paul Johnson, ele dizia assim: nós, os homossexuais, quer dizer, eles lá, né? Nós vamos dominar o mundo. Isso é uma coisa sem pé nem cabeça. A mesma coisa que eu dizer assim, eu e o Alberto, a gente se junta e nós somos torcedores do Fluminense, vamos dominar o mundo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O cara seu, judiciário né? É um fator. A impressão minha, você acabou de comparar o homossexual com um torcedor do Fluminense. Não. Gostei da sua intervenção, mas não é verdadeira. Então, o Keynes virou a coisa de cabeça para baixo. Se poupar era uma virtude, passou a ser um vício. Se gastar era um vício, passou a ser uma virtude. Pô, isso está errado. Qual a consequência disso para o mundo de hoje? Dívida interna. Qual a dívida interna dos Estados Unidos? É mais de 100% do PIB. Qual a dívida interna do Japão em relação ao PIB? Mais de 200. Acho que está em 300%. A dívida interna do Brasil vai caminhar esse ano para 80%. Você olha o mundo inteiro, está todo mundo endividado. Porque a dívida pública é uma coisa imoral. Não só os austríacos dizem isso, mas o próprio James Buchanan, na teoria da escolha pública, tem lá uma frase dele que diz assim: a dívida pública é algo profundamente imoral, é você chamar gerações futuras para pagar uma conta que você fez. É como um cara que sente que vai morrer, chama os filhos e fala: ó, eu deixo essa dívida toda aqui, está tudo listado aqui, ó quanto eu gastei, motel, cartão de crédito, restaurante, não sei o quê, empréstimo que eu não pude pagar, cheque especial, toma, paga isso aí, se vira, tchau, reza por mim, tchau. Aí os filhos passam por netos. Alguém tem que pagar esse troço algum dia, mais cedo ou mais tarde. Pô, não é possível. A economia não faz milagre. O governo não faz assim, estala o dedo e cria riqueza. Alguém tem que pagar. E a gente paga na forma de desemprego, de inflação, de aumento da pobreza, de miséria, quer dizer, das grandes doenças, né? Bom, o diagnóstico do Keynes para a Grande Depressão, eu vou ficar só no Keynes da teoria geral, era que a Grande Depressão teria sido causada por uma insuficiência de demanda, a demanda estava muito baixa, os consumidores não estavam comprando e os empresários não estavam investindo. E a terapia recomendada foi que os governos deviam substituir, fazer justiça ao Keynes, temporariamente, né, o setor privado para consertar o déficit de demanda. E que poupar, como eu já falei, era uma coisa ruim, e gastar é que era a solução. E o Friedman, né, que é o último deles, né, o que é o monetarismo? Eu fui monetarista durante meus tempos de mestrado, doutorado, até uns 4 anos depois que eu fiz a minha tese, então eu conheço bastante, né, fui obrigado a estudar muito. Como é que você resume o pensamento monetarista? É simples. Ele é baseado em 2 proposições fundamentais. A primeira é que a oferta de moeda e de crédito é instável. A oferta de moeda é instável. Aí escreveu um livro com uma aluna, Ana Schwartz, chamado A História Monetária dos Estados Unidos, que ele mostra lá que a oferta de moeda, durante um período de quase 100 anos, se comportava de uma maneira muito instável. E a segunda proposição é que a demanda de moeda era estável. Não no sentido de ser constante, como na teoria quantitativa da moeda original, mas que ela era passível de ser prevista pela econometria.
Ora, se a oferta é instável e a demanda é estável, então o problema está na instabilidade da oferta de moeda. Esse foi o diagnóstico do Friedman e dos monetaristas. Então a terapia só podia ser uma: corrigir a instabilidade da oferta de moeda. Daí a sua famosa recomendação, a regra X, né, que seria os bancos centrais anunciarem com antecedência qual seria o comportamento da oferta de moeda, ou seja, da moeda e do crédito nos próximos anos. E por que regra X? Porque, segundo ele, os bancos centrais deviam acabar com essa instabilidade, dizendo: olha, a oferta de moeda vai crescer X% durante os próximos 4 anos. Qual o valor de X? Perguntar, enchi o saco dele perguntando: X é o quê? Ele falava: não importa, qualquer valor de X serve. Aí encheram tanto o saco dele que ele falou: esse crescimento deve ser igual à soma do aumento da produtividade, uma coisa difícil de ser medida, né, ao crescimento do PIB, da economia, ao crescimento da população. Se a população cresce 1%, a produtividade meio, e a... qual a outra? O PIB cresce mais meio, então soma tudo, a oferta de moeda devia crescer 2%, para não causar desequilíbrios entre a oferta e a demanda. Então o monetarismo pensa assim: isso aqui é oferta monetária, isso aqui é demanda. Se a oferta está acima da demanda, esse buraco aqui vai ser inflação. Se está abaixo, vai ser deflação. E caberia ao Banco Central, já que ele podia prever para onde iria a demanda, caberia ao Banco Central ajustar a oferta para equilibrar com a demanda. Olha aí, equilíbrio. E outra coisa, defesa do Banco Central, que é uma coisa que os austríacos hoje em dia já olham muito mal. Bancos centrais deviam ser extintos, ou pelo menos acabarem com seus monopólios. Então a terapia monetarista era essa, e segundo o Friedman, a Grande Depressão teria sido causada pela passividade do Banco Central dos Estados Unidos na segunda metade dos anos 20. Segundo ele, se o Banco Central tivesse emitido mais moeda, não haveria Grande Depressão. Isso é cabalmente desmentido pelo livro do Rothbard, A Grande Depressão Americana, que ele mostra lá com dados da época que o Banco Central americano não foi nada passivo. Como ele também desmentiu nesse livro, esse livro acho que todo mundo devia ler também, A Grande Depressão Americana, do Rothbard. A Grande Depressão não acabou porque aplicaram as ideias do Keynes. Ela já estava terminando em 1933, 34. E o livro do Keynes é de 1936. Mas o peixe que se vende no meio acadêmico é que a Grande Depressão foi salva pelo New Deal do Roosevelt. Mentira, não foi. Não foi nada disso. Ela já tinha acabado. As crises, os ciclos, como a gente vai ver amanhã, eles terminam por si sós. Não há necessidade do governo intervir. A prova disso é a Grande Depressão de 1920 nos Estados Unidos, que acabou sem qualquer intervenção do governo, como Tom Woods mostra num dos vídeos que está lá no site do Mises. Ali o governo não fez nada, a depressão veio e foi embora. A depressão é simplesmente quando os mercados estão corrigindo os erros de avaliação que foram feitos no passado. Mas vai dizer isso para o político. Não faz nada, espera que vai acabar. O cara te dá um chute, vai embora, demite esse cara. Se você for então chefe chefe da equipe econômica do Banco Santander, o ex-presidente da República manda te demitir, né? Como fez com aquela moça. Esse cara pensa que está acima do bem e do mal, né? Então, e depois do monetarismo, nós tivemos o monetarismo mais moderno, são os modelos de expectativa racionais que são herdeiros assim, do monetarismo, mas levam a coisa, radicalizam muito a coisa, né? Esse é o último slide. Você pode aplicar isso para a crise de 2007, a gente vai comentar sobre isso amanhã, o Hélio também. Os novos clássicos, né, que são os seguidores mais recentes do Friedman, eles fizeram hipóteses muito mais fortes e muito mais irreais, né, que os agentes econômicos todos eram otimizadores, que os preços e salários se modificavam instantaneamente para equilibrar os mercados e que as expectativas eram racionais. Então, a Grande Depressão teria sido causada por quê? Qual fator que causou a crise de 2007, por exemplo,
para o novo clássico? Erros não previstos nas expectativas ou nas ações de políticas monetária ou fiscal, ou as duas, do governo, né? Esse tema aqui, esses dois temas eu posso deixar em aberto, porque a gente vai ter o Urit vai falar hoje, amanhã, eu também vou falar sobre a teoria dos ciclos, né? Finalizar só dizendo aquilo que eu já tinha levantado ontem. Não existe uma unidade absoluta na escola austríaca de economia, nem na teoria do ciclo, nem nas todas essas coisas que a gente tentou comentar rapidamente aqui. E o nosso grande desafio é modernizar cada vez mais essa teoria, tentar explicar. A gente sabe que a teoria monetária do capital, da moeda e dos juros austríaca é a que melhor explica a realidade, mas ela não explica com perfeição a realidade, ela tem imperfeições. A gente tem que buscar essas imperfeições, tentar corrigir, explicar fenômenos do mundo real que não existiam na época do Hayek, na época do Mises, na época do Rothbard, na época do Bombaver. Esse é o maior desafio. A gente não pode parar no tempo e dizer, olha, o Mises escreveu isso, locuta est. Isso não existe, né? Esse é o grande desafio e estou aqui para tentar enrolar vocês da melhor maneira possível nas respostas.